A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a primeira lição do terceiro trimestre de 2024. Nós vamos estudar nesse trimestre, que está revisto, tá? Nós vamos estudar o Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, são os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, vai ser 2 livros importantíssimos que nós vamos estudar nesse trimestre, que trata, né, de 2 gerações bem distantes, né, mas com o mesmo propósito, e Deus abençoou muito. Então, vamos estudar o livro de Ruth e o livro de Esther, tá? E, com certeza, vai ser uma bênção para a nossa vida, ok? A questão, né, é que é uma lição oportuna para nós, certo? Então, o nosso escritor, comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz, homem de Deus, né? E vamos aproveitar bastante essa lição desse trimestre, ok? Então, vamos lá. Lição número 1. 2 importantes mulheres na história de um povo. Mas antes, quero fazer aquele convite a você, tá? Que está nos dando a honra aí da tua presença. Muito obrigado, tá? Por estar aqui no meu canal. Deus te abençoe, tá? E se você não é inscrito, se inscreva. Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. E também, né? Deixa o seu like, o seu comentário. E nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. O teu like, a tua inscrição, o teu comentário, da onde você é, isso aí é muito importante para a gente, tá bom? E também, nosso canal é monetizado, sendo monetizado, você assistindo os anúncios, né? Você nos ajuda aí na monetização, tá? Sei que, né, é chato, às vezes você está assistindo, vê o anúncio, mas assiste aí os anúncios aí, nos ajuda aí, tá bom? Então, vamos lá. Texto áureo está lá em Ruth, capítulo 4, verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dá um remidor. Hoje te dá remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Meio esquisito aqui, mas deu para falar, tá? Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino na redenção da humanidade, né? Então, as mulheres sempre estiveram presentes nos planos, nos propósitos de Deus, tá bom? Então, repetindo, nesse trimestre estudaremos os livros históricos de Ruth e Esther. E neles, né, veremos como Deus usou 2 mulheres na história da salvação. Bem, Ruth e Esther são 2 livros que da Bíblia, né, que levam o nome de mulheres, registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. Então, a primeira ocorrida em Moabe, né? E Belém também, no período dos juízes. Então, a história de Ruth, que aconteceu em Moabe e no final em Belém, foi no tempo dos juízes. Quando Josué morreu, os juízes, né, assumiram o comando. Ficou por conta dos libertadores, que eram chamados de juízes, até o tempo do primeiro rei Saul assumir aí as 12 tribos de Israel. E a segunda parte, Esther, já é na Pérsia, 500 anos depois de Ruth, né? Depois do cativeiro babilônico. Então, Ruth e Esther, elas viveram em épocas bem distantes, certo? Também em circunstância e contexto muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes, né? As mesmas virtudes espirituais, morais, fé, convicção e humildade, coragem, obediência
e simplicidade. Elas tiveram todas essas virtudes, né? Viveram numa época muito diferente, quer dizer, 500 anos é muita diferença, né? Mas não mudou o caráter de nenhuma das duas. O contexto era totalmente diferente, mas elas eram mulheres de Deus. É o que é mais importante, tá bom? Então vamos lá. Ruth é uma mulher importante para a linhagem de Davi. A Ruth era uma moabita, né? Ela era descendente de Moabe. Quem era Moabe? Moabe, né, é filho da relação incestuosa, né, de Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua filha mais velha, né, porque a mulher de Ló, ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, e Ló teve que seguir sozinho com as suas duas filhas. Dali ele teve, né, foi suas duas filhas, ele teve ali Moabe, foi né, um dos filhos dele. Então, uma moabita descendente de Moabe, filho da relação incestuosa, né, de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Ok? Os moabitas, eles eram um povo pagão, entendeu? Hostil a Israel desde os dias de Balaque, ok? Está lá em Número, capítulo 22, de 1 a 6. E eles habitavam a leste do Mar Morto e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual, entendeu? E eles pertencendo a esse povo, né, era de todo improvável, né, que Deus levasse Ruth a fazer parte da linhagem de Davi, né, da família dele, da qual viria quem? O Messias, né? Então, eu creio que, lógico, que humanamente ninguém ia escolher Ruth, uma moabita, viúva, né, de um povo dessa natureza, para ser, né, fazer parte da linhagem da qual viria Jesus. Acho que humanamente ninguém ia escolher, certo? Uma pessoa moabita para fazer parte, porque ela se tornou a bisavó de Davi, entendeu? Bisavó dele. Então ela veio fazer parte da linhagem do Messias, da onde vem Jesus, da tribo de Judá. Então, por que Deus escolheu ela e talvez humanamente ninguém escolheria? Porque Deus sabe que todo ser humano é igual. A diferença de pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A acepção é da nossa parte, é na horizontal. Deus sabe que todos pecaram, tanto faz dos Moab, dos israelitas, entendeu? Dos filisteus. Era um povo rebelde que odiava o povo de Deus, mas individualmente todos são pecadores, entendeu? E Ruth mostrou ser uma mulher de Deus. Ela aprendeu com a sua sogra, tá entendendo? E vê como a maioria, às vezes, né, sogra e nora não se dão muito bem, mas aqui a Ruth, ela entendeu, né? Que embora ela fosse dos Moabita, pagã, mas o tempo que ela conviveu com a sogra dela, ela se converteu. Eu entendo que ela se converteu. Ela disse, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Só quem é convertido que fala. E ela aprendeu com quem? Com a sogra, entendeu? Então, é muito importante a gente entender a mudança que a convivência com alguém que realmente é de Deus pode trazer na vida de uma pessoa, como trouxe na vida, né, de Ruth. Ela se transformou através do testemunho da sogra. Não quis largar a sogra de jeito nenhum. Então, a família belemita, né, vamos aqui, a história de Ruth muda a partir do seu ingresso em sua piedosa família em Belém de Judá, que peregrinava no campo de Moabe por causa da fome, né? Veio aquela fome violenta, certo? Então, Elimeleque, que era esposo de Noemi, Noemi significa amarga, né? Elimeleque era esposo de Noemi e tinha 2 filhos,
né? E esses dois filhos, juntamente com eles, saíram de Belém, porque Belém estava uma fome tremenda, e foram para Moabe, e ficaram lá. Mas quando chegaram lá, né, Ruth, ela se casou com Malom, o filho mais velho, certo? Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilião morreram. O Quilião casou com Orfa. Orfa não quis seguir Noemi, não, só Ruth. Então, Marlon casou com Ruth e Quilião casou com Orfa. Todas duas moabitas e todos dois de Belém, israelita. Entendeu? Mas morreu Elimeleque, morreu Marlon e morreu Quilião. Aí ficou só a mãe, Noemi, e as duas nora viúva. Sendo que Orfa não quis seguir Noemi, ficou lá em Moabe, mas Ruth seguiu Noemi e veio para Belém, porque eles descobriram também que a fome tinha passado já lá em Belém, certo? Então isso aí é muito importante. O matrimônio e maternidade. Então, estas são as síntese, né, da biografia dessa história de Ruth, que nós vamos estudar a história dela todinha no decorrer das outras lições, dela e de Esther. Então, é fundamental, né, que o propósito de Deus se cumprisse na vida dela. Deus que escolheu ela, não foi nada aconteceu ali por acaso, entendeu? Às vezes tem coisas que as escolhas, às vezes, elas não são muito do agrado do homem, mas é propósito de Deus, é Deus que quis, né? Porque às vezes as coisas não é como quer, a gente quer. Então muita gente podia olhar e falar, não entender por que uma moabita fazia parte da linhagem do Messias, o Salvador. Mas tudo é segundo a carne, né? Então, ela ficou apegada à sua sogra, amou ela, e o importante de Ruth é que ela estava disposta a obedecer a sogra. Ela tinha todo o direito de ir embora, né? Noemi falou: ó, vocês duas estão livres, o marido de vocês já morreram, vocês podem voltar para os deuses de vocês, para os povos de vocês. Orfa voltou, mas Ruth não. Ruth acompanhou a sua sogra e foi servir o Deus dela, entendeu? Então ela casou com Boaz, entendeu? Parente de Elimeleque, que naquele tempo era assim, tinha que ter o remidor, mas o remidor tinha que ser parente, igual Jesus, é o nosso remidor, né? Então, o casamento com Boaz, parente de Elimeleque, seu nascimento, seu filho Obed, né? Fazem de Ruth um ascendente direta de Davi, de quem foi bisavô. Então, a partir desse momento, Ruth faz parte da linhagem do Messias. Bem, aqui agora nós vamos ver a parte da Esther. É só uma síntese que o autor traz aqui, né, uma introdução, para depois, na segunda lição em diante, a gente entrar nos assuntos. Número 2 aqui, Esther, mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Então, agora a gente sai do tempo dos juízes, lá de Belém, e vem para 500 anos depois, aqui já em Suzã, né? Suzã de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Esther era judia, né? E órfã de pai e mãe. Ela foi criada por Mardoqueu, seu primo, né? E seu nome em hebraico era Adassa, ok? E já o nome persa é Esther. No hebraico é Adassa. No persa é Esther, certo? Significa estrela, ok? Segundo o autor aqui. Então, Esther fazia parte da geração dos judeus nascidos no cativeiro, né? Porque o povo de Judá, eles ficaram 70 anos no cativeiro lá em Babilônia. Porém, quando veio
né? Ciro liberou ele, e muitos não quiseram vir embora, ficaram morando mesmo lá na Babilônia, porque já estavam se achando bem estabelecidos, que na verdade Deus também abençoou muitos ele lá, né? Foram muito abençoados lá e cresceram financeiramente, não quiseram mais sair da Babilônia. Mas veio aquela turma do cativeiro e vieram para Jerusalém, reconstruíram o templo, o muro, né? Com Esdras, com Neemias, e foi bênção, ok? E a Esté desse tempo aí. Então, de Orfa a rainha. Então, Suzã era a capital do império. Lá vivia Esté e Mardoqueu, e dentre os milhares de outros judeus, né, que viviam lá. E foi ali a Vasti, né? O rei deu um banquete lá de 30 dias, depois convidou Vasti, a rainha, né, para se expor lá, se apresentar, e ela não quis, se recusou, e o rei não aceitou a recusa dela, nem os seus grandes, os seus príncipes, e assim ela foi deposta da sua posição de rainha, e foi preciso fazer de novo, né, uma correr ali para fazer ali, escolher quem seria a rainha para ficar no lugar de Vasti, né? Teria que ser virgem, muito bonita e tal. Então houve todo aquele preparo, né? E Esté foi escolhida, né? Veja bem, de órfã, sem pai, sem mãe, foi escolhida a ser a rainha da Pérsia. Então você vê que isso é obra de Deus, certo? Só pode ser Deus, nem da mesma, da mesma pátria ela era judia e foi escolhida para ser a rainha. Isso aí já foi o quê? Plano de Deus. Por quê? Porque existia um plano macabro de Amã, ele queria acabar com o povo de Israel. A vontade do Satanás é sempre acabar com o povo judeu, né? Com o povo, com a igreja, ele sempre, tudo aquilo que é de Deus, escolhido por Deus para qualquer propósito, o diabo odeia. Então ele queria acabar com o povo de qualquer maneira. Queria acabar com o povo de Israel. Então, vocês conhecem a história, nós vamos ver mais adiante, né? Ele traçou um plano para destruir o povo de Israel. Mas Deus não permitiu, né? Deus não permitiu que os judeus fossem destruídos e usou quem? Esté, certo? Então, é uma benção a gente saber que 5 anos depois dessa judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Está lá em Esté 8:9. Então, queridos, essa mulher foi tremendamente usada para que o povo judeu não fosse destruído e fosse preservado, né? Os judeus, a tribo de Judá, da qual veio Jesus. Ruth foi preservada lá e faz parte da linhagem. E Esté foi usada por Deus para que essa linhagem não fosse destruída. Olha só que benção, né? Então, a diferença de Esté para Ruth. Bem, é a diferença do campo para o palácio. Assim como Ruth, Esté é um exemplo inspirativo de quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos, né? Seja qual for o contexto. Os princípios divinos são absolutos, imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo ou lugar. Então, não importa, né, o ambiente. Muitas vezes a gente culpa o ambiente, né? Ruth e Esté eram mulheres de caráter, mulheres que honraram a Deus, mulheres valentes, que enfrentaram o problema. E uma diferença muito grande. Uma não vivia no campo e a outra vivia no palácio. É muita diferença, né? Então, Esté, a mulher judia de Belém, era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha. Deus fez dela rainha. Esté era muito bonita, tanto fisicamente como de caráter, certo? Bem, para encerrar aqui,
mulheres de Deus como protagonista da história. Bem, o que fez essas duas mulheres vencer? Né? Os exemplos de Ruth e Esté são eloquentes nesse sentido. Como assim? Não foi a altivez, certo? O orgulho, mas a humildade e submissão e obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Então, o que prevaleceu aqui na vida dessas duas jovens? A humildade. Elas foram humildes. Ruth foi humilde para se submeter à vontade da sua sogra, ficar com ela. Esté também foi submissa ao seu primo, ao tio, que cuidou dela, Mardoqueu, certo? E durante 5 anos ela se manteve na posição dela. E quando foi necessário, ela foi usada, né? Então, essas mulheres, elas não foram altivas, elas não tiraram proveito da sua posição, entendeu? E cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa. Quer dizer, a própria sogra testemunhou Ruth como uma boa esposa, certo? Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão, ok? Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis. O que é fundamental aqui para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra, cada um no seu lugar, cada um respeitar o lugar do outro, né? Ela respeitava a Noemi, o lugar dela como sogra, e a sogra respeitava o lugar da Ruth como nora. Então, cada um tinha o seu papel e uma respeitava a outra. As coisas só funcionam assim, quando há respeito. Entendeu? Quando há respeito. Então, a educação familiar não foi apenas a beleza de Esté que lhe fez ser escolhida. Alguém pode pensar, ela foi escolhida porque ela era muito bonita, certo? Ela era, segundo a Bíblia, mas também a sua humildade e bom comportamento no palácio, né? Não adianta ser bonita e não ter uma inteligência, não ser sábia, aí não resolve nada, né? Porque acima da aparência física está a aparência interior, certo? Então, apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu. Então, isso tudo já foi providência de Deus, né? Deus já trabalhou em cima disso. Ele encontrou uma pessoa que podia funcionar da forma que ele queria. E essa pessoa era Esté, né? Então, Deus tem sempre alguém no momento certo, na hora certa, para cumprir um propósito. E Esté foi uma pessoa preparada para isso e aceitou o desafio e conseguiu vencer, né? Então, Esté havia recebido boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Então, assim como Ruth devotava a Noemi um profundo respeito, Esther, da mesma forma, Mardoqueu. Ela honrava Mardoqueu, entendeu? E ela no palácio, o Mardoqueu dormia lá na porta do palácio, lá na calçada do lado de fora, né? Mas ela nunca desprezou ele, entendeu? Ela honrou ele até o fim. E por causa dela, ele veio para dentro do palácio e foi honrado pelo rei também, entendeu? É no lar que somos forjados para os grandes desafios. Então, a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o seu papel estabelecido por Deus. Então, encerrando, Deus continua usando, né, as mulheres para cumprir seus propósitos. Então, isso aí é tranquilo. Deus nunca deixou de usar as mulheres que se colocam à disposição dele. Bom, então hoje foi uma introdução para que a partir da próxima lição nós vamos entrar a fundo, né, nessas importantes lições de Ruth e Esté, que são 2 livros maravilhosos e tudo para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe, não se esqueça aí de se inscrever, de nos ajudar aí, e Deus te abençoe, tamo junto, até a próxima lição.